Endrick é considerado a maior promessa do futebol brasileiro e uma das maiores promessas do futebol mundial. O jogador do Palmeiras tem uma história incrível e com certeza vai te emocionar. Salve família Futebol, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Facchini e hoje eu vou contar a história pra vocês de uma das maiores promessas do futebol mundial. Vocês vão conhecer a história dele, Endrick. Endrick Felipe Moreira de Souza nasceu no dia 21 de julho de 2006, em Brasília, no Distrito Federal. Douglas, que já tinha jogado no time amador do Distrito Federal para trazer o básico para sua família, viu o potencial em seu filho, que era acima da média. Endrick treinava com moleques mais velhos que ele, e quando jogava com os meninos da sua idade, por ser canhoto, era obrigado a usar somente a perna direita, caso contrário seria falta. Douglas abandonou tudo para se dedicar à carreira de Endrick. Ele conversou com todas as escolinhas oficiais dos grandes clubes da capital federal. 7 responderam, e dessas, 4 grandes times de São Paulo. Endrick foi aprovado no Corinthians, mas o time não quis custear a vida da família dele. O pai de Endrick tentou colocar ele no time das grandes revelações, o Santos, mas não tinha condições de levar o filho para fazer teste no time da Vila Belmiro, e pediu para que o clube ajudasse com a passagem e estadia para Peneira, mas disseram que não trabalhavam dessa forma. Endrick passou na peneira do São Paulo e jogou nas categorias de base do tricolor por um tempo, mas o clube dispensou ele porque não conseguiram arcar com a moradia e emprego dos pais dele. Os vídeos de Endrick chegaram até o Palmeiras, que convidou o atacante para fazer uma peneira no clube. Em 2016, uma ligação do coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, mudaria a história de Endrick e sua família. João ligou para dizer que o garoto, que tinha 10 anos, foi aprovado no teste do Verdão. O clube ofereceu estudo para Endrick e moradia para a família, mas apenas um dos pais poderiam acompanhar o menino. Mas depois de um acordo entre a família, Douglas respondeu que se não fossem os 3, não iria ninguém. O Palmeiras aceitou a proposta dos pais de Endrick, pois se tratava de um garoto muito acima da média. Cíntia, a mãe de Endrick, viajou para São Paulo com o menino, antes de Douglas, que esperava o tempo de aviso prévio para se desligar do trabalho de auxiliar de limpeza no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde ele trabalhava. Enquanto Endrick vivia um sonho, a mãe do garoto passava por dificuldades. Ela e o filho moravam em uma casa com outros meninos que também sonhavam em viver de futebol, sendo muitos deles sozinhos, porque a família não conseguiu viajar com eles. Endrick fazia 3 refeições por dia no Palmeiras, onde ele passava a maior parte do tempo, enquanto sua mãe passava fome, porque o salário de auxiliar de limpeza de Douglas não era suficiente para bancar 2 casas, e a busca de Cíntia por emprego em São Paulo não dava frutos. Cíntia contava moedas para comprar um miojo ou pão e ligava para o marido quando a situação piorava. Douglas mandava o quanto de dinheiro podia para ajudar a esposa, o suficiente para comprar leite em pó e farinha. Quando Cíntia cozinhava, os meninos da casa elogiavam o cheiro da comida da mãe de Endrick. Ela então dividiu o pouco que tinha com todos eles. Endrick não sabia da situação que a mãe dele passava, e ela chorava escondida para ele não ver, porque se ele soubesse, com certeza abriria mão do sonho para voltar para casa e tirar a mãe daquela situação. Eu via a alegria no olhar do Endrick, não podia fazer isso desaparecer, disse Cíntia em uma entrevista. Depois de 4 meses, Douglas chegou em São Paulo. Ele procurou emprego na cidade, mas não recebeu nenhuma resposta positiva. A solução foi vender café da manhã em frente ao metrô Barra Funda, na zona oeste da cidade. Muitos outros vendedores ocupavam aquele espaço há mais tempo, e Douglas e Cíntia passaram a vender seus produtos por um preço menor que o da concorrência. Isso irritou outros ambulantes, que expulsaram o casal dali.
Eles passaram a vender um pouco mais longe da entrada do metrô, mas não adiantou. Os concorrentes ameaçavam eles e até tentavam roubar os produtos deles. Douglas e Cynthia tiveram que desistir. Pouco tempo depois, Douglas ficou sabendo que o Palmeiras tinha uma vaga aberta para auxiliar de limpeza e deixou o currículo lá. Ele passou pela entrevista e foi aprovado no processo seletivo. Douglas pediu para que ninguém soubesse que ele era pai de Hendrik, porque não queria prejudicar a trajetória do filho. O segredo ficou guardado entre ele e os chefes. Douglas passou a trabalhar dentro do vestiário do time principal e era muito querido pelos jogadores do Verdão, que não sabiam que ele era pai da futura estrela do clube. Inclusive, quando Douglas perdeu vários dentes e tinha dificuldade na mastigação, o ex-goleiro Jailson reuniu os jogadores do time para presentear o pai de Hendrik com um implante. Hendrik mudou a história da sua família, fazendo com que, depois de quase 3 anos, Douglas pedisse demissão do clube, pois o salário do filho era mais que suficiente para a família. Os números de Hendrik na base do Palmeiras, somando gols de todas as categorias que ele passou, são incríveis. No total, Hendrik disputou 188 partidas e marcou 161 gols pelas categorias de base do Verdão, incluindo jogos pelo Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. E se a gente considerar somente jogos oficiais, são 121 partidas e 86 gols. Lembrando que na maioria das vezes, Hendrik jogou em categorias de base acima da idade dele. Hendrik se apresentou ao mundo na Copinha de 2022, onde ele ajudou o clube alviverde a conquistar um título inédito no torneio. Com apenas 15 anos, ele marcou 6 gols em 7 jogos, sendo um deles na final. Um detalhe importante é que ele só começou como titular em 3 partidas, conseguindo uma média de 1 gol a cada 40 minutos. Além disso, Hendrik foi considerado o melhor jogador da Copinha e foi o autor do gol mais bonito da competição. Hendrik chegou a ser cotado para subir para o time profissional do Palmeiras e viajar com a delegação para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, em fevereiro, nos Emirados Árabes. Porém, o técnico português Abel Ferreira pediu calma e aconselhou o garoto a aproveitar a infância e viajar para a Disney, depois da conquista da Copinha. No dia 21 de julho de 2022, Hendrik comemorou seu 16º aniversário, assinando seu primeiro vínculo profissional com o Palmeiras. O acordo é válido até o final de 2025, o limite máximo permitido pela lei. O time alviverde estipulou uma multa contratual de 60 milhões de euros, cerca de 325 milhões de reais, e um salário de 90 mil reais mensais no primeiro ano de contrato, que passa a ser de 100 mil em 2023 e 120 mil em 2024, seu último ano de contrato, mesmo ano em que ele termina o ensino médio. No dia 25 de setembro de 2022, Hendrik venceu o seu último título pelas categorias de base. O jogador ajudou o Palmeiras a conquistar o título do Brasileirão Sub-20, na vitória por 1-0 contra o Corinthians em plena Neoquímica Arena. E adivinha quem marcou o gol do título? Sim, foi ele mesmo, Hendrik. Hendrik estreou no time principal do Palmeiras no dia 6 de outubro de 2022, entrando no lugar de Rony em uma partida contra o Curitiba, válida pelo Campeonato Brasileiro. Jogo onde o Palmeiras venceu por 4-0 e a promessa do Verdão quase marcou seu primeiro gol como profissional. Com essa estreia, o atacante fez história e se tornou o jogador mais novo da história do Palmeiras a jogar no time principal, com 16 anos, 2 meses e 25 dias. Recorde que antes pertencia ao atacante Vinícius, que hoje joga pelo Goiás, que estreou no Palmeiras aos 16 anos, 7 meses e 21 dias. Hendrik quebrou outro recorde no dia 25 de outubro de 2022.
Em um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, o craque marcou seu primeiro gol no profissional e foi peça fundamental para a virada palmeirense. Depois do jogo, a torcida do Atlético chamou Endrick para tirar uma foto com um moleque de apenas 16 anos, que já chama a atenção de fãs de futebol do mundo inteiro. Endrick se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Porco, com apenas 16 anos, 3 meses e 4 dias. Superando o ex-atacante Heitor, que fez história no Palmeiras entre os anos 10 e 30 do século passado. Endrick também se tornou o segundo jogador mais novo da história do Brasileirão a marcar um gol, e também foi o mais jovem a balançar as redes na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Além de se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Porco, Endrick marcou seu primeiro gol como profissional mais novo que estrelas mundiais, como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Em seu primeiro jogo como titular com a camisa do Palmeiras, contra o Fortaleza, Endrick balançou as redes mais uma vez. Nessa mesma partida, o Verdão venceu por 4-0 e garantiu o título do Brasileirão com 3 rodadas de antecedência. E para fechar, Endrick ganhou o prêmio de revelação do campeonato, tendo disputado apenas 6 partidas no torneio. No final de 2022, o Palmeiras entrou em acordo com o Real Madrid, e em 2024, após completar 18 anos, Endrick vai ser anunciado como jogador do Real. O time espanhol pagou cerca de 72 milhões de euros na compra da promessa, algo em torno de 409 milhões de reais na cotação atual. Provavelmente, Endrick vai começar a temporada 2023 como titular do Palmeiras, e o Brasil inteiro tá na torcida pro sucesso do filho do Douglas e da Cíntia, e o irmão coruja do pequeno Noah.